galerinha! Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Hannah, faço faculdade de Direito na UF. Eu estou indo para o 7º período e hoje eu vou te contar um pouquinho sobre como foi o meu 6º período na faculdade, meu 6º semestre. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu fiz vários outros falando sobre semestres anteriores. Tem vídeos de vlogs mostrando rotina, estudos, enfim. Vou deixar uma playlist aqui nos cards pra vocês, pra quem se interessa por esse tipo de conteúdo. Então se inscreve aí no canal, comenta aqui embaixo o tipo de vídeo que vocês querem ver, tour pela faculdade, contando como foi pra eu entrar, processo, enfim. Comentem aqui embaixo que eu trago pra vocês. E é isso, gente. Vamos começar esse vídeo. Eu faço, como eu falei, todo semestre. A gente vai manter a mesma ideia, falando sobre as matérias, como foi, viagens, jogos, enfim. Só que dessa vez a gente tem uma greve aí, né? Então, vamos lá. Eu tive ao todo 8 matérias, então eu vou falando e aí a gente vai dividindo. Tô olhando aqui pra ter certeza que eu não tô confundindo. Constitucional Positivo 2, Direito Penal, Teoria do Direito Penal 2 também, que não faz sentido nenhum na minha cabeça ter Teoria do Direito Penal 1 e 2. Era só a Teoria do Direito Penal, né? Mas tudo bem. Introdução ao Processo Civil, Direito Aeronáutico era uma matéria optativa. Temas avançados em Direito Civil 2 também era uma matéria optativa. Direito Empresarial, Direito Público das Relações Internacionais 2, e Direito Privado Especial, que também era uma matéria optativa. Caso seja o primeiro vídeo que você está vendo aqui, eu sou uma aluna transferida, eu fazia Direito na UFMS, eu fiz um ano de faculdade lá, e depois eu transferi para a UF, aqui em Niterói. E, gente, eu acabo pegando várias matérias de vários semestres misturadas por ser uma aluna transferida e tal, então eu acabo pegando de vários semestres. E aí eu vou falar pra vocês a matéria, o semestre e já explico certinho. Eu vou falar por ordem de semestres mais baixos para semestres mais acima. Direito Empresarial 1 foi uma matéria que eu peguei. Direito Empresarial não prende nada, então você faz Empresarial 1, Empresarial 2, tudo tranquilo. Por isso que eu fui deixando ela pra depois, pra conseguir pegar as matérias de semestres mais próximos do meu, que eu vou explicar, na verdade, que eu não estou no 6º período, eu estou no 5º. É o 6º período que eu faço de faculdade, porque como eu falei, eu fiz um ano antes na UFMS, depois transferi pra UF. Só que por conta da grade ser totalmente diferente, agora eu faço matérias de 5º período. Fiz, né, matérias de 5º período e esse semestre agora que vai entrar, eu vou fazer matérias de 6º. Então eu estou no 6º período, cursando matérias de 6º período, mas é o meu 7º período de faculdade. Espero que tenham entendido. Enfim, Direito Empresarial não prende nenhuma matéria, então eu acabei deixando pra poder fazer depois, quando eu tivesse com horário vago, horário livre, e foi o que aconteceu. Foi uma matéria horripilante de se fazer. Por que Direito Empresarial é ruim? Não. Porque Direito Empresarial é chato? Talvez. Brincadeira, não é nem tão chato. Mas porque o meu professor é chato. Gente, o meu professor, ele é horrível. Horrível. Ele foi horrível. Ele tem um slide com uma letra deste tamanho, branco. Cada slide dele tem um texto e ele lê o texto durante a aula. Basicamente é isso que ele faz. Ele só lê os textos durante a aula. E, gente, fala sério, é muito chato isso. Ele virava, lia os textos, virava pra gente, não explicava o texto. Falava o que ele tinha lido. Isso era muito chato. E normalmente ele fazia 2 provas. Beleza, ok. E ele sempre dá um ponto caso você doe sangue. Isso eu achei sensacional. E eu achei sensacional porque incentiva, sabe? Eu sempre quis doar sangue, nunca tinha doado e eu fui doar por causa dele. Sempre quis, mas eu ficava adiando e por conta dele eu fui lá e doei. E eu achei sensacional, sério. A matéria é muito chata. Dessa vez ele mudou, ele não fez 2 provas. Justo na minha vez ele quis mudar. Ele passou um trabalho, depois uma prova com todo o conteúdo. O trabalho foi em trio e a prova foi individual mesmo. Mas foi uma matéria muito chata, consegui passar de boa e tal, foi super tranquila por conta do trabalho, por conta de um ponto ali do sangue, mas realmente foi uma matéria muito chata de estudar e de fazer, porque o professor era muito chato, e confesso pra vocês que eu não estudei direito. Estudei pra passar na prova e só, sabe? Não foi aquela matéria que eu senti o prazer e vontade de estudar. Vou pegar Empresarial 2 e todo mundo fala que o professor de Empresarial 2 é um amor, uma pessoa muito maravilhosa, então estou feliz e empolgada, porque Empresarial realmente é uma matéria que me chama a atenção, sabe? Que é uma matéria interessante, então espero que eu possa, né, gostar dessa matéria, que eu possa sentir prazer em estudar, porque é totalmente diferente. Eu sei que o estudo parte do aluno, que o professor não tem nada a ver, mas é totalmente diferente quando você pega uma matéria com um professor muito legal, porque você sente vontade de estudar mesmo, sabe? Quando o professor é muito chato, você empurra aquilo com a barriga, e é horrível isso. É horrível você empurrar uma matéria com a barriga que você tem que fazer por 6 meses, e que é uma matéria que você vai ver uma continuação dela depois, sabe? Então é muito chato isso. Teoria do Direito Penal 2, eu amei essa matéria, eu adoro penal, adoro mesmo, é uma das matérias que eu mais gosto da faculdade. Só que, mais uma vez, pra quem viu o meu vídeo falando sobre o 5º período, eu falei que a professora não explicava muito bem e se repetiu, gente. Não foi a mesma professora, foi um outro professor que eu adoro mesmo. Ele é torcedor do Fluminense, toda vez que tem jogo do Fluminense ele não vai pra faculdade. Só que eu adoro ele é super simpático, ele é muito querido, ele explica bem, só que quando ele explica,
Ele passa muito tempo conversando e falando sobre a vida dele, falando sobre a filha, sobre os cachorros dele, sobre os jogos que ele já viu, sobre coisas de trabalho, de vida, enfim. Então ele não parava muito pra dar aula, sabe? As aulas dele costumavam ter, tipo, 40 minutos no máximo e era pra ter 2 horas. Então, assim, é uma coisa que não foi um professor que me ensinou. Eu aprendi penal, eu consegui aprender, mas eu aprendi por conta da monitora dele e porque eu estudei por fora pras provas. As provas dele foram provas com consulta. Então, eu sei que com consulta é muito mais fácil, provas com consulta é realmente muito mais fácil. Só que me ajudou porque eu tinha estudado, eu saberia responder mesmo sem a consulta. Só que eu acho que é uma coisa que, assim, pegando provas antigas, estudando, eu não pegava só, tipo, conteúdos, ia lá, imprimia e levava pra prova. Não, eu realmente estudava de fato, fazia anotações, grifava, fazia mapas mentais, pegava as coisas pra estudar, porque daí eu sabia que como eu ia ter na hora da prova, se eu tivesse tudo anotadinho, tudo explicado, tudo facilitado pra mim, eu ia conseguir fazer a prova muito mais rápido. E eu pegava tudo anotadinho, tudo simplificado, tudo certinho, feito por mim. Então eu estudava e fazia ali o meu resumo, a minha colinha, pra poder me ajudar na hora da prova, e isso me ajudou a estudar e aprender o conteúdo, sabe? Então, se dependesse do professor, eu não ia aprender nada, mas como tinha monitora e como tinha essa facilidade ali de ter prova com consulta, então eu fazia tudo bonitinho pra ter a consulta mais rápido, me ajudou demais. Gostei muito, foi uma matéria muito boa. Provavelmente eu vou pegar esse professor de novo, por ser um professor mais tranquilo, prova com consulta e tal. E aí eu tô pegando, vou ter matérias mais difíceis, então acho que eu vou pegar ele de novo. E porque eu gosto também do professor, por mais que ele não dê muita aula, eu gosto dele, então acho que eu vou pegar ele de novo. Direito Público das Relações Internacionais 2. Gente, o professor só passou um trabalho. Todo semestre, se vocês forem ver, todo semestre vai ter um vídeo meu falando que tem professor maluco. Mas é porque eles são doidos, eu não sei o que falar. Eles são malucos da cabeça, não é culpa minha. Ele fala em espanhol, não que isso vá significar que ele é doido, mas ele fala em espanhol, não dá pra entender muito bem o que ele fala. E ele é maluco da cabeça, tipo assim, se você tá com seu telefone em cima da mesa, você tá na faculdade, você tem mais de 20 anos, você tá com seu telefone em cima da mesa, ele te marca, ele fica fazendo perguntas só pra você, ele fica falando, se você não souber responder, é por causa desse telefone. Ele é muito chato, tipo assim, o professor foi muito, muito, muito chato, sabe? Mas a matéria, vou confessar pra vocês que não me pegou também, sabe? Ele quase não dava aula, ele vivia cancelando aula, então ele passava pra o doutorando dele da aula, ele chamava um palestrante pra fazer uma palestra pra gente poder assistir e tal. Ele fez um trabalho sobre organizações internacionais. Sobre isso eu sei falar, na verdade o trabalho não foi sobre isso, ele falou sobre qualquer tema que vocês quiserem e o meu grupo quisesse. Sobre isso eu entendi, eu consigo falar aqui com vocês e tal, mas sobre a matéria em si não tem tanta coisa que eu tenho pra agregar, sabe? Porque ele também não agregou muito. Então não foi uma matéria muito boa pra mim. Introdução ao processo civil, eu amei a minha professora, ela é maravilhosíssima, tipo assim, uma querida, uma mãe. Só que eu vacilei. Ela passou um trabalho e uma prova. A prova foi em dupla, eu e minha dupla, a gente vacilou, a gente tirou 6 na prova. Mas eu amei a matéria, eu amei a professora, gostei muito. Eu tenho esse problema de gostar de civil, eu gosto de civil. É uma matéria que você tem que estudar muito porque tem muito conteúdo, isso que me pega. Mas eu gosto de civil, é uma matéria que realmente me prende, que eu sinto vontade e prazer em estudar, sabe? Todos os professores que eu já tive de civil foram muito bons. Todos eles me fizeram ficar com vontade de aprender mais da matéria, de correr atrás e entender realmente o conteúdo, não só estudar pra prova. Então eu gosto de civil. Mas dei essa vacilada aí na hora da prova, que eu fiquei muito chateada, porque a gente errou, eram só 4 questões, 5 questões a gente errou metade, assim, a gente errou 2, mas ela deu uma considerada, sabe? Foi o mesmo erro nas 2, então isso me deixou muito chateada. Mas, enfim, civil é uma matéria que eu realmente gosto bastante. Constitucional positivo 2, gente, isso vai ser uma tristeza falar, mas eu peguei a minha primeira dependência na faculdade, que foi o Constitucional positivo 2. Eu peguei com um professor que as pessoas falam que é muito ruim. E não é nem que é ruim a matéria ou ele ser um professor ruim, é porque é muito difícil mesmo, ele cobra muitas coisas. E é verdade, ele passa muito conteúdo, muito, muito, muito. O caderno resumido dele tem 52 páginas, um resumo, só que é muito conteúdo de fato. E eu sei que, se você estudar mesmo, você consegue. Se você realmente for atrás, você consegue. E muitas pessoas conseguiram, só que eu não consegui. Passei 15 dias estudando pra primeira prova deles, tinha uma nota super baixa. E aí eu meio que desisti, porque na segunda prova eu precisaria praticamente gabaritar pra conseguir passar com uma média 6. Então eu falei, desisto, sabe? Não vou me matar, não vou ficar com muita dor de cabeça, porque eu já tava muito estressada por conta do meu estágio antigo, eu tava querendo sair dele logo e tal, tava me estressando um pouco. Então eu falei, gente, eu vou desistir, sabe? Eu desisti da matéria. É isso, basicamente. Então, me dói muito o coração falar, eu chorei bastante, mas acontece, sabe? Esse tipo de coisa realmente acontece.
Eu não peguei outro professor, eu sabia, eu tinha conhecimento de que eu tinha a chance de reprovar por ser quem é o professor, por ser como é e tal, a prova ser desse jeito. Só que aqui você não consegue pegar todos os professores que você quer. É por turno, depois horas de, tipo assim, matérias que você já fez, e depois o CR, que é o coeficiente regular, que depende das suas notas, tem uma somatória, uma divisão das suas notas, pra te dar uma nota do curso, sabe? Então, eu sou do noturno, o professor bom, ele é do integral. E ele é um professor bom, assim, né? No caso, mais fácil de passar. Que todo mundo quer pegar. Todo mundo que reprova nesse que eu reprovei quer pegar porque é mais fácil. Inclusive, o professor que eu reprovei, ele é famoso. Ele é bem famosinho. Ele vive na Globo dando uma reportagem. Enfim. Todo mundo quer pegar ele, então a maior parte dessa turma do professor que eu queria ter pego, que eu não consegui por conta dessas questões que eu falei pra vocês, desses 3 pontos que eu falei pra vocês, são de pessoas que já reprovaram no outro professor, que foi o que eu reprovei. Então, provavelmente, eu vou pegar, provavelmente não, eu preciso pegar agora no próximo semestre com esse professor, que é mais fácil de passar, né, que não é nem tão fácil, porque eu já fiz um vídeo falando sobre ele, que eu já tive uma matéria com ele, ele cobre em prova coisas que ele não dá em sala, ele é desorganizado, a prova dele não é coerente, a correção dele não é coerente, mas é mais fácil do que o outro. E aí, às vezes, a gente na faculdade precisa optar pelo que é mais fácil mesmo, porque não é só uma matéria que a gente tem, não é só isso que a gente faz, a gente trabalha, a gente tem outras coisas pra fazer, então, querendo ou não, a gente precisa ir pelo fácil mesmo, sabe? Agora, matérias optativas, que eu peguei, que lá na faculdade a gente precisa fazer 450 horas de matérias optativas, ao todo são 13 matérias de 30 horas, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas acho que são 13. O primeiro que eu peguei foi Direito Aeronáutico. Eu só fui numa aula e passei com 9. Obrigada, Jesus! Obrigada, professor. Ele passou 2 trabalhos escritos pra gente poder enviar pra ele, com no máximo 2 páginas. Foi super tranquilo, só que eu já imaginava que eu não fosse passar com 10, que eu fosse passar com 9, porque na única aula que eu fui, ele falou assim, eu garanto um 9 pra todo mundo que tá inscrito na matéria. Então eu acho que, eu acredito, né, que ele tenha dado 10 pra quem esteve presente, pra quem participou das aulas e tal. E eu não fiz isso. Mas por que você não foi para as aulas? Porque ele sempre chegava muito atrasado. E ele já chegava, era tipo 7h20, a aula era até 8 horas. E eu ficava, ai, cara, eu vou assistir uma aula de 40 minutos sobre uma matéria que não me interessava tanto. Direito aeronáutico foi muito legal. Inclusive, tava fazendo os trabalhos, gostei muito das coisas que eu pesquisei e tal. Eu realmente achei muito interessante. Só que não era uma coisa que eu sentia necessidade de estar em aula. Cara, vocês estão na faculdade também, quem não tá vai entrar, ou já fizeram, enfim. Gente, fala sério, tem matéria que você pega realmente só porque é muito fácil de passar, porque você precisa das horas e tal, porque não dá, sabe? Não dá pra você se dedicar 100% em todas as matérias, enfim, realmente, quando você tá estudando, quando você é estudante, você realmente precisa fazer isso, de pegar matérias só porque é fácil de passar. Os temas avançados em Direito Civil 2, que basicamente a professora falou sobre direitos autorais. A professora era bem biruta da cabeça, tipo assim, biruta real, sabe? Bem maluquinha, coisa de fazer 2 chamadas, uma escrita e uma oral, sendo que só tinham 8 inscritos na turma. Ela era bem coisa da cabeça, era muito engraçada essa aula dela, porque ela era muito chata e ela era bem maluquinha, real, assim, bem maluquinha. Mas eu gostei do trabalho também, ela passou como avaliação um trabalho escrito em dupla, e eu que fiz o trabalho todo basicamente, mas foi porque eu quis, não foi nem que minha dupla relaxou nem nada, foi porque eu estava à toa e falei, eu vou fazer. E aí eu fui lá e fiz tudo, e foi legal, ela deixou a gente fazer sobre um tema livre, relacionado a direitos autorais, e aí eu pesquisei sobre o caso da Adele, com aquele caso de plágio que teve, né, que ela plagiou uma canção aqui no Brasil e tal. Pesquisei sobre e foi muito legal estudar, pesquisar sobre esse caso, achei bem interessante. E depois que eu enviei, saiu uma decisão sobre o caso. Fiquei bem decepcionada que eu podia ter finalizado o trabalho falando sobre a decisão, mas enfim, não tinha ainda quando eu fiz. E foi bem legal, eu gostei dessa disciplina, não porque pegar outras matérias com essa professora, porque ela é bem doida, mas eu gostei, assim, de fazer o trabalho, de entender um pouquinho mais sobre direitos autorais, sabe? Eu acho que valeu a pena, foi divertido, foi uma matéria divertida, que inclusive eu recomendo pra muitas das minhas amigas, porque foi fácil de fazer, mesmo tendo que aturar uma professora meio maluca da cabeça, foi bem tranquilo e foi gostoso de fazer por ter essa liberdade de escolher um tema, falar sobre qualquer coisa que a gente queira, sabe, relacionada a direitos autorais. Eu achei muito legal isso. A última matéria temos Direito Privado Especial. Eu já tinha feito uma matéria com esse professor, que eu já falei com vocês também, Direito Marítimo. Foi a única aluna dele, ele me deu 8 e tal. Então eu tava bem mal, assim, de fazer essa matéria com ele. Só peguei pelo mesmo motivo, é uma matéria fácil. Matéria optativa, na maioria das vezes eu não pego por ser interessante. Eu pego porque é fácil e porque eu preciso de horas complementares. Então, peguei por conta disso. E ele passou 2 trabalhos, um seminário, um trabalho escrito juntos, que contou como um trabalho só, e depois um trabalho escrito em grupo, fiz com o mesmo grupo, passei com 9.3. E não fui nas aulas também. Porque em Direito Marítimo eu ia em todas, ele me deu 8. Eu falei, se é pra tirar 8, eu prefiro não assistir. E nesse dia eu só tinha a matéria dele. Então eu não ia pra faculdade. Eu preferi ir pra minha casa, estudar,
fazer as minhas coisas, enfim. E, gente, só com uma adendo, né? Eu trato, assim, matérias optativas. Obrigatórias, eu vou em todas as aulas, eu assisto, eu faço tudo certinho. Mas é o que eu falei, optativas você só pega porque é obrigatório, tá? Não é porque você quer mesmo. Você pega optativo porque você precisa. E aí eu prefiro pegar matérias que eu posso relaxar e que eu posso ficar livre, fazendo as minhas coisas na minha casa, estudando, matando meu tempo com coisas que são mais importantes, sabe? Não que não seja importante, mas acho que deu pra entender o que eu quero dizer, sabe? Que são matérias mais porque eu preciso pegar e não porque eu preciso aprendê-las. Enfim, é isso. Todo mundo sabe que em 2024 tiveram greve nas federais, então institutos federais e faculdades federais entraram em greve e a UF não foi diferente. O curso de Direito em si não entrou em greve. Deixaram muito livre, a reitoria não, mas a direção deixou muito livre para os professores escolherem o que eles quiseram fazer, o que eles queriam fazer. Nenhum professor meu entrou em greve, nenhum mesmo. Tive aula normal durante o período normal. Isso foi no começo de 2024. Falei com vocês no outro vídeo, né, sobre essa questão da greve. E aí, nenhum professor meu entrou em greve e tal, tiveram outros que entraram, só que a UF, no geral, entrou em greve. E não tem como paralisar umas aulas e não paralisar outras. Não tem como mudar um calendário de um curso e não mudar do outro. A UF é uma só, por mais que sejam vários cursos e tal, a universidade é uma só. Então, as minhas aulas, elas começaram, eu não lembro quando elas começaram. Acho que foi no final de outubro. No final de outubro não, acho que foi no começo de outubro, coisa assim, por conta da greve, né, ela começou nessa fase, e nesse mês, assim, não tenho certeza de quando foi, mas foi por aí, começo de outubro e tal. E aí, a gente tem o quê? Outubro, novembro e dezembro. 3 meses, não dá pra fazer um semestre em 3 meses, a gente tem janeiro e fevereiro. Só que a gente também tem Natal e Ano Novo, então o nosso semestre foi de outubro, parou ali no dia 20 de novembro, e depois voltou no dia 6, no dia 20 de dezembro, e depois voltou no dia 4 ou 6 de janeiro, não lembro muito bem, e terminou no dia 6 de fevereiro. Aí vocês pensam, mas você teve aula todo esse tempo? Graças ao bom Deus, não. Tive professores que conseguiram finalizar a matéria toda em dezembro, provas, trabalhos, avaliações, tudo em dezembro. E também tive professores que optaram por dar as avaliações em janeiro. Então, deixaram a gente entregar os trabalhos em janeiro, fazer provas em janeiro. Não tinha mais aula, era só prova mesmo em janeiro. O que eu achei maravilhoso, porque eu conseguia estudar nesse recesso e depois eu vim fazer a prova. Só que o professor da matéria que eu reprovei, ele continuou dando aula e prova. Então foi o único da faculdade inteira que fez isso. E era só pra matéria dele que eu ia pra faculdade, que era toda segunda-feira, de 9 às 1 da tarde. E aí eu precisava estar na matéria dele. Foi só ele que fez. Como eu falei, eu não fiz a segunda prova, então eu assisti as aulas. E aí uma semana antes da prova, eu já tinha decidido que eu não ia fazer e faltei aula. E foi isso, basicamente. Mas esse ano já volta tudo normal, se Deus quiser. A gente já vai entrar no dia 25 de março agora. Então já volta com uma data normal. No ano que eu vim pra UF, a gente começou as aulas no dia 10 de abril, se não me engano, com tudo SISU e tal. Não atrasou em nada. Então a galera que fala, não vou pra federal só porque tem greve. Gente, para, né? Para, porque não atrapalha em nada. Paralisou ali, tudo bem, mas agora já voltou tudo normal, entendeu? Tá tudo certo de novo. Tá tudo certo. Enfim, gente, esse foi meu semestre. Eu fui pra Supercopa, foi super legal, super legal. Gravei muito vlog, muito vlog pra Supercopa. Eu postei tudo lá no TikTok, não postei aqui no YouTube, mas postei tudo lá no TikTok. Meu TikTok é esse aqui que tá aqui na tela, o link vai estar aqui na descrição pra quem quiser ver. E é isso, gente, esse foi meu semestre. Pra quem não sabe, Supercopa, falei, né, mas não expliquei. São jogos universitários, tem os jogos jurídicos, que é no começo do ano, eu também sempre vou, super legal. E tem a Supercopa, que são os jogos jurídicos, é só dos jogos, né, tipo, são jogos só dos cursos das faculdades de Direito. E a Supercopa são todos os cursos juntos, misturados, é muito legal. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, 6º período da faculdade. Que loucura, cara, que loucura, já passei da metade há muito tempo. Enfim, tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Tchau!